Então, pessoal, vamos retomar hoje, para fechar a nossa disciplina, esse tema da cognição de uma forma bem interessante para percebermos as relações entre a metacognição, as nossas formas de pensar a própria aprendizagem, com o processo cognitivo da escrita, que é uma pesquisa sobre o processo de composição textual. E nós veremos como essas questões estão relacionadas, né? E o texto base, então, da nossa aula de hoje é essa teoria do processo cognitivo da escrita, uma teoria do processo cognitivo da escrita de Linda Flower e John Hayes, que foi traduzido no Brasil a revista do Instituto Vera Cruz, Escritos de Criação Literária. Mas, como eu digo, é um texto que serve para pensarmos qualquer tipo de texto e não apenas o literário, também o acadêmico. Esse é o diagrama de Flower e Hayes. Eles colocam aqui, ó, o ambiente da tarefa seria tudo que é externo ao escritor, ao autor do texto. Então, eu tenho um problema retórico, ou seja, que assunto eu devo tratar, para quem eu estou escrevendo, a minha audiência, e quais são as exigências desse texto, desse problema retórico. Qual o gênero textual, por exemplo, é uma exigência. Qual a formatação, as normas técnicas, são formas de exigências. Então, eu tenho um ambiente de tarefa que é tudo aquilo externo ao autor. O problema retórico e o texto produzido até o momento. Quando estamos falando nesse diagrama da escrita, eu estou num processo em andamento, um processo em que o texto está em andamento. Porque o que é que a Flávia, o que é que esse artigo é definidor aí, um artigo publicado em 1981, que de certa forma é um divisor de águas nos estudos sobre a escrita. Ele vai dizer o seguinte, que esse estudo da escrita, que propõe fases, sempre foram propostas essas fases, né? Um planejamento, uma escrita e uma reescrita, mas tudo isso era muito pensado de uma forma linear, como se eu realmente planejasse tudo antes, escrevesse tudo num determinado momento e depois revisasse. E o que essa teoria vem colocar? Que todos esses processos, na verdade, ocorrem ao mesmo tempo. No momento em que eu estou escrevendo, eu estou também replanejando, repensando o meu planejamento. E, ao longo dessa escrita, eu não espero terminar o texto inteiro, o meu artigo todo, a minha resenha toda, e depois volto para revisar. Essa revisão pode estar acontecendo ao longo desse texto. Reviso um parágrafo e continuo para o outro parágrafo, até porque essa análise do parágrafo anterior vai me trazer ideias, vai me trazer novos planejamentos, novas organizações para dar continuidade ao texto. Percebem como essa relação é rica? Ele tira essa pesquisa, esse artigo, ele tira essa linearidade do processo de escrita, teoricamente falando, e vai dizer que ele, na verdade, é composto por diversos subprocessos que são organizados de forma hierárquica e não necessariamente linear. E até ele usa um termo interessantíssimo para pensar a escrita. Ele não usa o termo escrita exatamente, mas tradução. Olha que interessante. Porque o que eu estou traduzindo? Exatamente as ideias do meu planejamento, que não necessariamente já é um texto. Meu planejamento pode vir por meio de imagens, pode vir por meio de ideias soltas, de uma música, várias coisas podem me trazer ideias para a escrita, né? Dados estatísticos, tabelas, gráficos, se a gente for pensar no campo estritamente acadêmico. E aí, então, eu vou fazer a tradução desses gráficos, dessas estatísticas, para um texto. Percebem por que uma tradução? Porque um gráfico, uma estatística, é uma linguagem e o texto é outra. O texto escrito exige outros níveis
de formalidade e de organização e de coesão e de coerência. Então, por isso que eles falarão em tradução. E ao longo de todo esse processo de escrita, ele é acompanhado por esse monitor. Olha aí a nossa questão da metacognição reaparecendo. Eu preciso estar o tempo inteiro monitorando esses processos, para saber o quê? O que eu estou monitorando? O que eu estou gerenciando? Eu estou gerenciando o tempo que eu tenho para poder planejar, para poder escrever, para poder reescrever, revisar, avaliar o texto. E dentro desse tempo que eu vou ter, eu posso estar replanejando o meu texto e, a partir desse replanejamento, repensá-lo inteiramente. E aqui, monitorando, ajudando nesse planejamento, nessa monitoração, nessa escrita, nós temos a memória de longo prazo do escritor. Eu preciso trazer para essa tarefa da escrita tudo o que eu sei sobre o assunto, sobre a audiência e os meus planos de escrita, né? Tudo que eu já escrevi me serve como modelo e exemplo do que fazer ou do que não fazer. Então, eu preciso estar organizando essa minha experiência de escrita se eu quero tornar essas minhas experiências de escrita menos traumáticas. Lembram aqui, para a gente fazer os links e os ganchos, olha aqui a imagem lá das nossas primeiras aulas sobre metacognição, né? Eu preciso estabelecer metas, isso também está na teoria de Flower e Reis. Eu preciso planejar, tudo passa por esse planejamento, inclusive a atividade docente, tudo passa por essa necessidade de planejar, e planejar não é necessariamente pensar todos os passos, como eu vou começar e seguir exatamente, mas ter uma reflexão do que eu vou fazer e de como eu posso me movimentar dentro desse fazer. Ter plano A, plano B, plano C, né? Pensar as variáveis desse acontecimento, gerenciar esse acontecimento e avaliar. Aqui eu tenho 3 etapas, e a única que mudou o nome, aqui eu falei em gerenciar os estudos, aqui a gente fala em traduzir. Mas planejar é a etapa 1, avaliar a etapa 3. E como aqui também esse círculo já nos diz, não se trata de algo que é rígido, 1, 2, 3, mas algo que precisa estar em constante movimento. Então, essa é a mensagem básica desse diagrama e dessa teoria. Sabermos lidar bem com essa não linearidade da escrita. O artigo nos dá ideias muito interessantes para pensarmos todos esses conceitos. A primeira delas que eu trago para vocês é exatamente sobre a memória de longo prazo, que a gente fica um pouco, às vezes, angustiado em não lembrar, né, de tanta coisa que a gente já estudou e a gente não lembra exatamente. Olha o que é uma coisa interessante que ela coloca aqui. A memória de longo prazo pode existir na mente, mas também em outros recursos externos, como livros. Ou seja, a minha memória de longo prazo não é apenas eu saber de cabeça tudo que eu quero, tudo que eu tenho que dizer, tudo que eu tenho que escrever, ou enfim, fazer uma prova, fazer um trabalho. É também a minha capacidade de saber buscar onde eu deixei aquele conhecimento, onde eu organizei aquele fichamento, onde eu organizei aquela leitura. Recursos externos é saber se movimentar dentro da minha aprendizagem. Então, a memória de longo prazo é um depósito de conhecimento sobre o assunto, sobre a audiência e sobre os esquemas de escrita e os problemas de representação desse assunto.
e pensando sempre nesse nosso fechamento de um ciclo, né, o que nós estamos retomando lá das nossas primeiras aulas, que eu sugeri para vocês, que vocês utilizassem exatamente esse aplicativo aqui, que eu estou utilizando nessa aula. Quem lembra, isso aqui é o OneNote, um aplicativo que me permite organizar, né, as minhas leituras e os meus estudos de uma forma extremamente visual, que já serve até para uma aula, porque não precisa ser aquela coisa tão linear dos slides, até que nós estamos falando aqui de não linearidade, não é verdade? Então, aqui, ó, sobre o planejamento, o que o artigo diz? Que no processo de planejamento, os escritores formam uma representação interna do conhecimento que será usado na escrita. Como eu falei, não é necessariamente um passo a passo, um método rígido de tudo que vai acontecer, mas uma representação interna do conhecimento, que é mais abstrata, né, do que o texto que virá, mais abstrato do que a representação em prosa que virá. Então, o planejamento é o ato de construir essa representação interna e envolve um número de subprocessos, dentro dos quais o mais óbvio é o próprio ato de gerar ideias. Então, planejar, o primeiro passo é gerar ideias, para que eu tenha um planejamento. O planejamento é uma atividade muito mais criativa do que o nome nos diz à primeira vista. Falando sobre as metas também, o exercício de desenvolver e refinar as metas não se restringe apenas à fase da pré-escrita no processo de composição, mas está intimamente ligado ao processo contínuo, momento a momento, de composição. A revisão, ó, não é uma fase única, mas um processo mental que ocorre a qualquer momento em que o escritor escolha avaliar ou revisar o seu texto, ou mesmo o seu planejamento. A gente está, inclusive, revisando e analisando o nosso próprio planejamento. E isso eu achei interessante trazer para vocês, porque é exatamente o que estávamos fazendo ao longo dessas semanas, né? Esse processo de revisão dos textos de vocês. Pensar como esse processo ele é potencialmente infinito, né? Se a gente pensar que um texto pode ser revisado infinitamente, melhorado e desenvolvido, né? Até o momento em que chega algum fator externo, como um prazo, que vai dizer que esse texto precisa ser entregue, né? Esse texto precisa ser dado realmente um ponto final. Já que estamos sempre escrevendo juntos, reescrevendo os textos de vocês, eu queria trazer como um exemplo, né, de como, a partir desses diversos links e dessas diversas teorias que a gente discutiu e leu agora há pouco, como que surge o nosso próprio texto, né? Como que esse texto pode surgir a partir daquilo que vamos lendo, nem que seja apenas de início, notas de leitura, um diário de leitura, que depois vai ser sempre retrabalhado, né? Podemos dizer que a escrita é um processo que envolve a totalidade do ser. Aí está um esboço sobre a escrita, na tentativa de organizar aqui, junto com vocês, um parágrafo nosso, né, dentro desse diálogo e desses links todos que compõem qualquer processo de escrita e de criação. Era essa experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje, esperar que tenha sido útil para o pensamento dos nossos processos de planejamento, de tradução e de revisão textual.